Olá a todos, eu sou a doutora Érica Carvalho Vicentim, médica endocrinologista da Policlínica do Gama, da região sul da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Hoje o nosso tema para discussão no matriciamento de endocrinologia da atenção primária à saúde é o manejo prático de doenças endocrinológicas que possam coexistir com a gestação. Não há conflitos de interesse para essa apresentação e a nossa agenda vai se restringir ao manejo do diabetes na gestação e a alterações da função da tireoide na gestação. Inicialmente, então, falando a respeito do diabetes na gestação, é importante a gente utilizar sempre esse material, que é a diretriz de diabetes. Você pode escanear o QR Code, vai abrir a diretriz. A diretriz ela é muito completa e ela traz para a gente todos os conceitos importantes envolvidos no tratamento, no diagnóstico, em situações especiais que a gente pode ter relacionadas ao diabetes, inclusive um capítulo específico sobre o diabetes na gestação. Então, é um material bastante importante para quem trabalha com diabetes, como na atenção primária a gente sempre vai estar trabalhando com pacientes diabéticos em situações variadas, buscar conhecer a diretriz. Então, o que se considera o diabetes na gestação? Então, a gente precisa lembrar que na consulta de pré-natal, às vezes é a primeira oportunidade que a mulher está tendo de fazer um exame de rotina, um rastreamento para doenças crônicas. Então, a gente precisa de fazer esse rastreamento para diabetes. Tanto um diabetes que pode ser gestacional, ou às vezes um diabetes até pré-gestacional que vai ser diagnosticado nesse momento da vida. Segundo a OMS, a gente vai ter o diabetes diagnosticado na gestação e o diabetes mellitus gestacional, que vai estar relacionado especificamente com o fato da pessoa estar gestante. Então, é importante a gente avaliar que quando se encontra uma hiperglicemia na gestação, a gente vai identificar se esta paciente ela já tinha um diagnóstico prévio de diabetes na gestação ou se esse diabetes ele é relacionado, não tinha nenhum diagnóstico de diabetes pré-gestacional. Então, se ela não tinha esse diagnóstico pré-gestacional, a gente vai tentar identificar se é um diagnóstico de diabetes na gestação ou se trata especificamente de um diabetes gestacional. E então, eles sugerem alguns valores aqui que a gente pode avaliar aqui na tabela. Então, para a gente considerar que possa ser um diabetes gestacional, a glicemia de jejum deve estar entre 92 e 125, ou a gente deve ter uma curva glicêmica após a 24ª semana, com a glicemia de jejum entre 92 e 125, ou com a glicemia após 1 hora do teste maior do que 180, ou a glicemia 2 horas entre 155 e 199. Então, esses seriam os critérios para a gente dizer que esse diabetes é gestacional. Agora, se a glicemia de jejum já vem maior do que 126, ou se a glicemia, se a hemoglobina glicada já está maior do que 6,5, ou mesmo se a curva glicêmica já apresenta uma glicemia 2 horas após o teste maior do que 200, a gente vai entender que essa hiperglicemia da gestação vai trazer para a gente um diagnóstico de diabetes que já era pré-gestacional, só não era conhecido, Então, um diabetes do tipo 2 que foi diagnosticado durante a gestação. E esses conceitos são importantes para a gente poder pensar no segmento dessa paciente também no período pós-gestacional. Então, existem fatores de risco para o diabetes gestacional que devem ser observados nessa consulta do pré-natal. São eles: idade materna avançada, sobrepeso e obesidade, histórico familiar de diabetes em familiares de primeiro grau, presença de condições que vão nos remeter ao fato daquele indivíduo estar com resistência à insulina, por exemplo, acantose nigricans, obesidade central, hipertrigliceridemia,
hipertensão arterial sistêmica, síndrome do ovário policístico. Ganho excessivo de peso na gestação atual, crescimento fetal excessivo, tanto da gestação atual quanto de gestações prévias, polidrâmino, hipertensão arterial ou pré-eclâmpsia na gestação, antecedentes de abortamento de repetição, malformações fetais, morte fetais ou neonatais, macrosomia, diabetes gestacional prévio, em outras gestações, ou hemoglobina glicada maior do que 5,7 no primeiro trimestre. Então, todos esses fatores vão indicar para a gente que esta paciente ela tem fatores de risco a mais para o desenvolvimento de um diabetes gestacional e vão ser alertas para que a gente possa monitorar essa paciente de maneira adequada. Outros fatores que também estão envolvidos como fatores de risco para o diabetes gestacional, também descritos, né, pode ser uma má qualidade de sono, uma menarca bem precoce e também o déficit de vitamina D. Alguns artigos colocam esses fatores como também fatores que vão aumentar o risco para o diabetes gestacional. Bom, e a questão de estar diabético na gestação pode trazer algumas complicações, tanto maternas quanto fetais, tanto perinatais quanto também futuras, né? Então, é uma condição extremamente importante que deve ser olhada com muito cuidado. Complicações maternas possíveis durante a gestação: candidíase vaginal, infecção urinária, polidrâmino, desordens hipertensivas, cesárea, surgimento ou agravamento de complicações crônicas já do diabetes. Então, aqui a gente falando tanto do diabetes gestacional quanto do diabetes prévio, sendo ele diagnosticado ou não na gestação, já poderia trazer essas complicações. E fetais? A gente pode ter complicações como macrosomia, tocotraumatismo, abortamento, malformações, óbito intrauterino, prematuridade, desconforto respiratório, hipoglicemia neonatal, hipocalcemia e hiperbilirrubinemia. E futuras também, complicações que podem vir futuras, a gente sabe que as mães que têm diabetes gestacional vão ter um risco aumentado para desenvolver diabetes ao longo da sua vida. E também a maior risco de ter recidivas do diabetes gestacional em gestações futuras, né? E na prole, a gente pode identificar, já se identifica que o diabetes gestacional aumenta o risco da prole para desenvolver síndrome metabólica, obesidade, diabetes, hipertensão arterial sistêmica e conviver com sequelas de malformação. Então, com essas complicações, a gente consegue realmente perceber a importância de fazer diagnóstico e de manter um bom controle da glicemia durante a gestação, de preferência, né, nos pacientes que já têm diagnóstico prévio de diabetes antes mesmo de gestar, para que a gente consiga trazer esse benefício para uma gestação mais tranquila e para evitar problemas futuros, tanto para a mãe quanto para a prole. Portanto, para a gente tentar prevenir as complicações, algumas atitudes são importantes. Então, planejar a gravidez com o melhor controle possível, tentando manter uma hemoglobina glicada menor do que 6 e realmente desaconselhar a gestação se a hemoglobina glicada estiver maior do que 9. Então, o ideal é a gente tentar lançar mão de monitores contínuos de glicose e também de bombinhas de insulina, né, de sistemas de infusão contínua de insulina, porque isso ajuda ao melhor controle, a gente consegue ter um monitoramento mais adequado. Então, pessoas que já têm o diagnóstico de diabetes, mulheres que já têm o diagnóstico de diabetes, têm indicação tanto de usar um monitor contínuo, né, para fazer a avaliação da glicemia múltiplas vezes, assim como também o uso de sistema de infusão contínua de insulina, porque a gente vê que na gestação e também para o preparo da gestação, essas tecnologias elas trazem benefício no controle, prevenindo complicações.
É importante, né, tentar estipular métodos contraceptivos para que essa gestação possa ser uma gestação programada, e não pegue, né, uma gestante com uma glicada totalmente descompensada, um controle totalmente descompensado. Então, discutir com os pacientes, as pacientes diabéticas, métodos contraceptivos, tentar fazer o uso do ácido fólico já antes mesmo da gestação, as vacinações pré-gestacionais. Então, a gente sabe que as complicações de malformações, durante a gestação, perdas gestacionais, também podem ser intensificadas por infecções, né, que podem ser acometidas ali, e também complicações das infecções na gestante. Já sabe que as gestantes, ainda mais gestantes diabéticas, vão ter um risco maior de complicar algumas infecções também. Monitorar a progressão da retinopatia e da nefropatia diabéticas. Então, as complicações microvasculares, nefropatia, retinopatia, podem sofrer piora durante a gestação. Então, o ideal é a gente monitorar essas condições antes e durante a gestação, para que a gente possa também conseguir adequar, né, questões que possam estar relacionadas a essas complicações também durante a gestação. E avaliar o hipotireoidismo subclínico, especialmente em mulheres, né, que já têm doença autoimune, por exemplo, diabetes tipo 1 autoimune. A gente deve lembrar que essas condições autoimunes, elas andam juntas. E o hipotireoidismo, seja ele clínico ou subclínico, na gestação, ele vai necessitar de um cuidado maior, até para evitar malformações, perdas gestacionais, que estão relacionadas também, além da hiperglicemia, nesse caso, também podem estar relacionadas com o hipotireoidismo. E aí a gente somar fatores que possam trazer complicações. E suspender, né, medicações que possam ser teratogênicas, que aí vai servir para qualquer gestante, não só as gestantes que são diabéticas. Para fazer-se, então, o rastreamento do diabetes na gestação, a gente vai usar a glicemia de jejum na primeira consulta do pré-natal. Utilizando-se esses valores de glicemia de jejum considerado normal até 92, diabetes gestacional quando ela está entre 92 e 125, e considerar que pode ser um diabetes pré-gestacional, que foi diagnosticado na gestação, quando a glicemia de jejum vier acima de 126. Não há referências para a glicemia ao acaso, mas já existe a referência de que se for maior que 200, é um diabetes que já era pré-gestacional, né? E o que a gente deve fazer então? Quando a glicemia vem normal, deve-se solicitar uma curva glicêmica entre 24 e 28 semanas de gestação, especialmente para as mulheres que entram naqueles fatores de risco, que são vários, né? Então, às vezes, a gente tem que até ver quem que não entra, porque a maioria das mulheres vai acabar entrando cada vez mais nesses fatores de risco para ser solicitado a curva glicêmica. Quando se faz o diagnóstico de diabetes gestacional, a gente já deve fazer o início do tratamento, assim como se a gente verificar que é um diabetes pré-gestacional que foi diagnosticado ali durante a gestação. Ainda dentro do rastreamento, então a gente vai utilizar também a hemoglobina glicada para nos auxiliar nesse diagnóstico. Então, quando a hemoglobina glicada está menor do que 5,7, a gente vai considerar que está normal. Estando nessa faixa que a gente considera de pré-diabetes, a gente vai considerar que a pessoa tem um risco aumentado para diabetes gestacional. E se tiver maior do que 6,5, a gente vai entender que é um diabetes pré-gestacional que foi identificado durante a gestação. Nesse caso, deve-se iniciar o tratamento. No caso de estar normal ou de estar com risco aumentado para o diabetes, nós vamos fazer a curva glicêmica entre 24 e 28 semanas. Ainda dentro do rastreamento, quais são os valores que a gente vai utilizar para essa curva glicêmica? Então, a curva glicêmica ela deve ser feita entre a 24ª e 28ª semana, com 75 gramas de glicose, não há mais essa dúvida. E os tempos da curva vão ser basal, 1 hora e 2 horas, tá? Então, a gente vai considerar que a glicemia de jejum
ela, para a gente fechar como diabetes gestacional, ela vai se encontrar entre 92 e 126, ou na curva a gente vai verificar a glicemia com 1 hora após o teste maior do que 180, 2 horas após o teste entre 153 e 200. Lembrando que se está maior que 200, a gente vai considerar então um diabetes pré-gestacional diagnosticado na gestação. Então, esses são os valores. Jejum 92 a 126, 1 hora maior que 180, 2 horas entre 153 e 200. Bom, em resumo, então, nós vamos verificar que uma mulher com hiperglicemia na gestação, que não conheça, não saiba que tem diabetes, se a gente começa o pré-natal com menos de 20 semanas, a gente vai fazer a verificação da glicemia de jejum. Caso a glicemia de jejum esteja maior do que 126, nós vamos fechar o diagnóstico para diabetes pré-gestacional, que foi diagnosticado na gestação. Se a glicemia de jejum está entre 92 e 125, nós vamos fechar o diagnóstico de diabetes gestacional. Agora, se a glicemia de jejum está menor do que 92, a gente vai considerá-la normal e vai fazer essa reavaliação entre 24 e 28 semanas. Quando o pré-natal ele já se inicia um pouco mais tarde, entre 24 e 28 semanas, a gente vai seguir esse mesmo fluxo de fazer a curva glicêmica. A curva glicêmica com basal, jejum, 1 hora e 2 horas, com 75 gramas de glicose. E nesse caso, a gente vai avaliar se a curva glicêmica mostrar uma glicemia de jejum entre 92 e 125 ou 1 hora após teste maior do que 180 ou ainda 2 horas após o teste com a glicemia entre 153 e 199, vamos fechar o diagnóstico então de diabetes gestacional. Quando essa gestante chega já com um tempo mais prolongado de gestação para ser avaliada, também será feita a curva glicêmica. Da mesma maneira, com tempos de jejum, 1 hora e 2 horas, com 75 gramas de glicose. E aí, caso a glicemia de jejum esteja maior do que 126 ou com 2 horas, aí a gente está considerando uma curva habitual, a gente teria glicemia maior que 200 para fechar o diagnóstico de diabetes tipo 2 diagnosticado durante a gestação. Então, a regra da curva glicêmica ela vai seguir independente do tempo que foi analisada. Bom, a respeito então do monitoramento glicêmico, o que a diretriz vem trazer para a gente? Então, se a gente está fazendo um acompanhamento de pacientes que estão tratadas com medidas não farmacológicas, que seriam o quê? Atividade física, alimentação adequada, restrição de açúcar, restrição de carboidratos simples, né? E a gente consegue ter uma viabilidade financeira, disponibilidade técnica total, a gente vai se utilizar de um perfil glicêmico com 4 pontos: jejum, pós-café, pós-almoço e pós-jantar. Quando a gente tiver dificuldades financeiras ou técnicas parciais, a gente vai lançar mão desses mesmos pontos de medida, porém 3 vezes por semana. Então, seria também jejum pós-café, pós-almoço e pós-jantar, mas 3 vezes na semana. Quando a gente está acompanhando já pacientes que já estão com medidas farmacológicas para o tratamento do diabetes gestacional, nós vamos lançar mão de um perfil diário de 6 pontos, né? Que serão jejum pós-café, antes do almoço, pós-almoço, antes do jantar e pós-jantar. Então, aqui a gente já aumenta para glicemias pré-prandiais e glicemias pós-prandiais. Se houver limitação financeira ou técnica, nós vamos manter os 4 pontos de avaliação glicêmica, jejum, pós-café, pós-almoço e pós-jantar, 3 vezes por semana. Então, a gente vai sempre buscar esse ideal, né? A gente consegue
a liberação de um pouco mais de tiras, né, para poder fazer a aferição da glicemia, e também já disponível na Secretaria de Saúde o sensor Libre, né, para poder fazer a monitorização contínua da glicose através do sensor Libre, que vai fazer a leitura por Bluetooth da glicemia, ou da glicose, né, da glicose intersticial. Dentro do monitoramento glicêmico, é importante a gente rever, né, então, os alvos da glicemia, que são alvos diferentes para a mulher que não está gestando, né? Então, para quando ela está gestando, ela precisa buscar níveis mais rígidos de glicemia, para a prevenção das complicações da hiperglicemia na gestação. Então, o jejum, a recomendação é que ele fique entre 65 e 95 miligramas por decilitro, 1 hora após a refeição até 140, 2 horas após a refeição até 120. Então, são níveis mais rígidos, bem mais restritos do que quando não está gestante. Dentro ainda do monitoramento glicêmico, a diretriz recomenda a indicação do monitor contínuo de glicose em gestantes com diabetes do tipo 1, com ou sem sistemas de função contínua de insulina, com o objetivo de evitar hipoglicemia materna e neonatal, bebês grandes para a idade gestacional, internações em UTI neonatal e tempo prolongado de hospitalização após parto. Então, já está recomendado para gestantes do diabetes tipo 1, com ou sem sistema de infusão contínua de insulina, usar o sistema de monitoramento contínuo da glicose, que é fornecido pela Secretaria de Saúde. Já tem lá os protocolos clínicos aprovados do diabetes essa tecnologia para que se faça a solicitação. Não precisa ser médico especialista para essa solicitação. Deve ser considerada a indicação do monitor contínuo de glicose para gestantes sem uso de insulina, que apresentem grande variabilidade glicêmica ou risco de hipoglicemia sem aviso. Então, também é mais um benefício que deve ser considerado a utilização do monitor contínuo de glicose, que é esse que a gente faz a leitura através, né, insere o dispositivo na região subcutânea aqui posterior do braço e faz a leitura através de Bluetooth. É recomendado que a gestante com diabetes do tipo 1, fazendo o uso do monitor contínuo de glicose, alcance valores de glicemia capilar pré e pós-prandiais já estabelecidos, que são aqueles que a gente viu no slide anterior, e tenha como meta manter-se 70% do tempo avaliado dentro do alvo, de 63 a 140, até 25% acima do alvo e menos de 4% abaixo de 63, menos de 1% abaixo de 54. Então, quando a gente faz o uso do monitor contínuo de glicose, ele dá para a gente uma série de informações, entre elas, a mais importante, o tempo no alvo, o tempo na meta. Então, a gente deve ajustar a meta da gestante para esses valores, de 63 a 140, e o ideal é que ela consiga se manter em meta 70% do tempo, pelo menos 70% do tempo. E outros dados que também aparecem lá secundários são esses, que deve ter menos de 25% acima do alvo, menos de 4 abaixo de 63 e menos de 1 abaixo de 54. Então, se torna uma tecnologia excelente para controle glicêmico de qualquer paciente, mas especialmente nesse momento da gestação, em que a gente busca prevenir complicações tanto maternas quanto fetais. É fundamental mesmo a gente dispor dessa tecnologia para melhor controle glicêmico. E aqui é só um gráfico simples, né, que o monitor contínuo de glicose nos fornece, mostrando essa faixa verde, que é a faixa do tempo no alvo, a faixa amarela que está acima do alvo, a faixa vermelha que está abaixo do alvo. Entre várias outras informações que esse aparelho pode nos fornecer, bem interessantes, mas só para ter uma ideia de como é que ele funciona. Aqui mesmo a gente vê o sensor aqui aplicado, né, e fazendo a leitura com o celular da glicose intersticial. Falando a respeito, então, agora do tratamento do diabetes na gestação. Primeiro tratamento, orientação nutricional adequada e individualizada.
A atividade física, quando não há nenhuma contraindicação obstétrica, é fundamental que a gestante com diabetes faça atividade física. Tratamento farmacológico, ele vai estar sempre indicado para gestantes que já têm o diagnóstico do diabetes pré-gestacional, seja DM1 ou DM2. Ela vai continuar sendo diabética durante a gestação e vai precisar, sim, de manter a terapêutica farmacológica. No diabetes gestacional, a gente vai optar pela terapêutica farmacológica se após 2 semanas de terapia nutricional, atividade física, a gente não conseguir atingir os objetivos terapêuticos que estão determinados pelas nossas metas terapêuticas. Então, a gente vai dar esse prazo de 2 semanas para que a paciente se adeque com relação à dieta, com relação à atividade física, para poder avaliar se ela vai ser necessário iniciar a terapêutica farmacológica. Deve-se fazer ajustes na terapia farmacológica a cada 15 dias até a 30ª semana de idade gestacional. E depois desse tempo, semanalmente. Então, a gestante é uma paciente que ela tem que ser vista com bastante frequência, fazendo todos os ajustes necessários para manter a glicemia o máximo de tempo possível dentro do alvo, prevenindo complicações para a própria gestante, como também para a prole ali que está se desenvolvendo. A insulina é a terapia farmacológica de primeira escolha. Então, é a que tem mais segurança para a gente utilizar dentro do diabetes gestacional. A metformina, ela pode ser opção na terapia do diabetes, mas há relatos de restrição de crescimento intrauterino em pacientes que fizeram uso de metformina. Então, ele é um uso fora de bula, que precisa ser individualizado e discutido com a paciente a respeito dessa possibilidade, pois pode haver algum grau de restrição de crescimento intrauterino. Tá? Dentro da experiência clínica, tem se mostrado uma droga segura para uso na gestação, mas ela não é liberada em bula para isso. E um outro critério muito interessante de ser observado é o critério do crescimento fetal. Então, quando há um crescimento fetal exagerado, que a gente vai avaliar através da circunferência abdominal do bebê, quando essa circunferência abdominal ela ultrapassa o percentil 75 da curva, existe uma curva específica, uma curva de crescimento, né, que é para a circunferência abdominal. E quando essa curva mostra que o percentil do crescimento fetal está acima do percentil 75, isso é uma indicação independente para tratamento farmacológico, para uso de insulinoterapia. Então, a gente vai avaliar esse exame entre a 29ª e a 33ª semana de gestação. Caso a gente verifique que na curva a circunferência abdominal fetal está maior do que o percentil 75, está indicada a insulinização dessa paciente, porque aí a gente infere que está tendo um crescimento fetal exagerado. Insulinização, então dentro do tratamento, como a gente deve fazer a insulinização? A gente vai iniciar a insulina com 0,5 unidades por quilo por dia. Geralmente a gente vai se utilizar de uma insulina basal e uma insulina prandial, desculpa, faltou o L, com múltiplas doses, ajustadas depois com o perfil glicêmico a cada 1 ou 2 semanas. Então, a gente vai fazer o cálculo, mais ou menos quanto a gestante está pesando, quanto de insulina a gente vai utilizar e tentar fazer a distribuição dessa insulina com insulina basal e insulina prandial. A recomendação é que a gente se aproxime de 50% de insulina basal, 50% de insulina prandial, e aí a gente vai fazendo o ajuste de acordo com a necessidade. Lembrando de como a insulina funciona, seu mecanismo de ação, seu tempo de ação, identificando qual horário a gente precisa corrigir, né, melhor, e assim a gente vai fazendo pequenos ajustes a cada 1 ou 2 semanas, buscando sempre a meta terapêutica.
Se a alteração glicêmica ocorre apenas em algum horário específico do dia, pode-se iniciar com menos insulina, com insulina de 0,1 a 0,2 unidades por quilo por dia, de acordo com a alteração observada. O que isso aqui quer dizer? Digamos que a glicemia da paciente ela esteja subindo apenas após o almoço, né? Ou apenas no jejum. Você pode identificar o horário que você está precisando daquela insulina e se utilizar de uma insulina especificamente para esse horário. Então, se ela tiver com a glicemia fora da meta, por exemplo, apenas após o almoço, eu poderia entrar com 0,1 ou 0,2 unidades por quilo de insulina nesse horário. E aí verificar ao longo de 1, 2 semanas como que isso se comportou e ir fazendo pequenos ajustes. Então, essa também é uma possibilidade. O mais importante, né, principalmente no início da gestação, é ter cuidado com as hipoglicemias. Então, no início da gestação, a gente tem muitos episódios de náusea e vômitos, são comuns, e muitas vezes a paciente faz uma ingesta insuficiente de alimentos em decorrência desse mal-estar. Isso também pode acontecer no pós-parto. Nesses momentos, é importante a gente fazer ajustes das terapêuticas, orientar a paciente para correções, para substituições de refeição, para que ela consiga prevenir, então, a hipoglicemia. É recomendado indicar o ácido acetilsalicílico, AS, isso aqui é da diretriz, tá? Em doses de 75 a 100 miligramas por dia para gestantes diabéticas do tipo 1 ou diabéticas do tipo 2 pré-gestacional. O uso deve ser iniciado entre 12 e 28 semanas de gestação, preferencialmente antes da 16ª gestação, devendo ser mantido até o parto. Então, está recomendado pela diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes o uso de AS para gestantes que já eram diabéticas previamente, tendo elas já o diagnóstico ou tendo feito o diagnóstico durante a gestação. E esse AS deve ser iniciado preferencialmente antes da 16ª semana, certo? Eu trouxe esse quadro também da diretriz para a gente identificar que poucas insulinas são insulinas com categoria de risco A na gestação, né? Se a gente olhar aqui, vai ser a Aspart, que é uma insulina ultra rápida, a Fast Aspart, que é uma insulina realmente ultra rápida, né? Ultra rápida, que é aquela de início quase imediato, né? Em menos de 5 minutos. A insulina Detemir, que a gente tem tido dificuldade na disponibilidade dela, e a insulina Degludec. Todas essas são categoria A. Mas o que a gente geralmente vai fazer uso são as de categoria B. Então, a gente faz uso da NPH, insulina NPH, da insulina regular e, quando fosse usar insulinas ultra rápidas, a Aspart, a Lispro, que são as que a gente deve buscar, tá? Na categoria C, a gente vê, por exemplo, a insulina ultra rápida glulizina, então a gente deve evitar o uso da glulizina na gestação, que às vezes é um dificultor, dependendo da que está sendo fornecida, por exemplo, na Secretaria de Saúde, não é? A glargina a gente deve evitar também, com a seguinte ressalva que é feita. Muitas vezes, principalmente isso para a glargina, a paciente vem num bom controle glicêmico se utilizando de insulina glargina com alguma outra rápida e deve-se pesar o custo da troca dessa insulina, que não tem grandes relatos de teratogênese, né? Apesar de ser categoria C, para troca para um outro tipo de insulina, podendo trazer para essa gestante um controle glicêmico alterado nesse momento de troca. Então, deve-se pesar se vale a pena a gente fazer a troca para uma insulina que é categoria B e nesse intervalo de tempo, talvez expor essa gestante nesse momento de troca a períodos de hiperglicemia, que também é uma condição que também favorece malformações, né? Ou se é a paciente que já está usando a glargina,
Manter a glargina, ela tendo um bom controle, seria melhor. Então, há esse questionamento na literatura e na prática clínica também, porque muitas vezes nesse momento de troca de insulina, a gente acaba promovendo aí momentos de descompensação glicêmica até achar as novas doses que vão ficar adequadas para essa paciente. Então, na prática clínica, eu costumo manter a glargina, né, quando o paciente está tendo um bom controle durante a gestação. Mas lembrando que sim, ela é categoria C e isso deve ser pesado na nossa conduta. Bom, de diabetes gestacional e de outros tipos de diabetes na gestação, era isso que eu tinha preparado para falar. Caso surjam novas dúvidas, caso haja algum tema a ser discutido, busque entrar no nosso grupo de WhatsApp de discussão para que a gente possa esclarecer, ou também busquem durante a nossa atividade prática presencial na sua unidade, a gente discute esses temas. Anotem as dúvidas, anotem as considerações para que a gente possa trazer esse tema que eu sei que é muito prevalente nas unidades básicas, na atenção primária à saúde, para a gente poder trazer esse tema em discussão, tá bem? Agora, então, vamos passar para o nosso segundo tema, que são as alterações da função tireoidiana durante a gestação, que sim, também sei que tem grande prevalência, né? A atenção primária é a porta de entrada, então a gestante geralmente vai buscar atenção primária nesses momentos, né, de necessidade, e é importante que os profissionais da atenção primária consigam dar esse suporte adequado, qualificado para a paciente que está chegando. Vamos então falar um pouquinho, né, sobre esse conceito de alteração da função tireoidiana na gestação. Na gestação, há uma desregulação do eixo hormonal da tireoide em decorrência de alguns fatores próprios da gestação. Então, a gestação ela vai trazer uma maior demanda metabólica, né? Se formar um feto, formar um outro ser, traz uma grande demanda metabólica. A gestação vai aumentar a atividade da deiodinase placentária, que é uma enzima que vai degradar o hormônio tireoidiano e está presente também na placenta. Há também um aumento da globulina ligadora de tiroxina. Então, nós sabemos que a maioria dos hormônios, eles circulam no nosso sangue ligados a proteínas, que fazem uma certa inativação deste hormônio. Os hormônios que estão ativos, geralmente eles estão livres na circulação. Então, na gestação, há aumento da produção de várias proteínas, inclusive da globulina ligadora de tiroxina, aumentando então o número, a quantidade de hormônio ligado à proteína e, portanto, sem atividade, mais inativos ali pela ligação pela proteína. Há uma condição muito interessante também, que é uma homologia da estrutura do hormônio HCG, da gonadotrofina coriônica, com o TSH, o hormônio tireotrófico. Então, eles estruturalmente, essas duas moléculas, elas têm uma homologia, uma similaridade, e isso vai acabar fazendo com que o excesso do HCG presente na gestação vá tender a suprimir a produção de TSH e a elevação do T4 em T3 entre 10 e 12 semanas de gestação. Então, a gente acaba tendo essa homologia estrutural que vai aumentar T4 e T3 e suprimir TSH. E isso é fisiológico, isso não é uma doença, isso faz parte da fisiologia da gestação. Então, assim, idealmente, por ser uma condição especial e por esses hormônios sofrerem tantas desregulações pelo período gestacional, o ideal seria que nós tivéssemos nos laboratórios níveis específicos de TSH e T4 livre para cada trimestre gestacional, para nos auxiliar a entender se aquela alteração que a gente está vendo no exame laboratorial é uma alteração fisiológica ou se essa alteração é uma alteração patológica que vai precisar de tratamento e acompanhamento. E como nem sempre a gente vai encontrar esses valores, né, específicos para cada gestação,
É recomendado que nesse início gestacional, de 7 a 12 semanas de idade gestacional, nós possamos utilizar o valor de TSH entre 0,1 e 4 miliunidades por litro como valor normal, como um valor de referência. E o T4 livre, vamos considerar um valor normal se ele chegar até 1,5 vezes o limite superior para mulheres não grávidas. Então, há um aumento fisiológico do T4 livre. A gente pode considerar normal até 1,5 vezes o valor superior da normalidade para os valores de referência de mulheres não grávidas. Então, isso aqui é uma coisa bem interessante que ajuda muito na condução dos casos quando chega com os exames um pouco alterados. Então, a gente tem que verificar se as alterações estão dentro, pelo menos, dessas recomendações aqui de TSH e de T4 livre para a gestação. Então, falando agora especificamente sobre o hipotireoidismo na gestação, que é uma condição que a gente precisa, né, tratar e tratar logo, sem muito demora, porque o hipotireoidismo na gestação ele pode levar a malformações, perdas gestacionais e condições que a gente deve, né, evitar. Então, como é o rastreamento do hipotireoidismo na gestação? Ele está relacionado a complicações como abortamento e malformações fetais. Portanto, é recomendado o screening universal e segmento no serviço de alto risco. Então, todas as mulheres gestantes precisam de uma dosagem de TSH o mais rápido possível, né? E caso ele esteja alterado, ela deve ser encaminhada ao serviço de alto risco, tanto na obstetrícia, para se fazer o segmento na obstetrícia de alto risco, quanto um segmento de endocrinologia direcionado à gestação, que atualmente está sendo encaminhado para o Hospital Materno Infantil de Brasília, o HMIB, através da regulação. Há um código específico para as gestantes lá. Então, deve-se solicitar para rastreamento TSH e T4 livre. Eu falei TSH, mas TSH e T4 livre. Caso o TSH esteja na faixa entre 2,5 e 4 miliunidades por litro, deve-se solicitar o anticorpo antitiridoperoxidase para fazer uma avaliação adicional, tá? Então, esses valores aqui já são valores um pouco elevados, por isso, para a gestação, por isso é necessário que faça essa solicitação do anti-TPO. Então, isso aqui é o screening, não é? Vamos falar então um pouquinho sobre o tratamento. Então, gestantes que estão no primeiro trimestre gestacional e que sim possuem doença tiroidiana com anti-TPO reagente, então ela já tem uma doença autoimune tiroidiana e possuem um TSH um pouco mais elevado, maior do que 2,5, é recomendado iniciar a levotiroxina 50 microgramas. Então, repetindo, uma mulher no primeiro trimestre gestacional, que é quando a gente precisa, o bebê precisa mais do hormônio que a mãe produz, se ela tiver um TSH maior que 2,5, com anti-TPO reagente, ela tem que ser tratada com levotiroxina 50. Se a gestante ela já tem um diagnóstico prévio de hipotireoidismo, ela vai precisar fazer um ajuste da dose. E esse ajuste ele precisa ser feito no início da gestação, preferencialmente antes da 5ª semana de gestação, muito precoce. Então, toda mulher na menarquime que tem diagnóstico de hipotireoidismo necessita da orientação de que se ela engravidar, ela vai precisar aumentar a dose do hormônio tiroidiano, mesmo antes de conseguir chegar na consulta médica. Então, uma recomendação que a gente tem que fazer previamente para que ela consiga o mais rápido possível fazer esse ajuste. E o ajuste vai ser aumentar 30% a 50% a dose que ela já usa, né? Então, se ela já usa 100 microgramas, ela vai ter que usar 150, né? Por volta disso aí. Se ela já faz uso de 75, ela vai precisar 125, por aí. Então, a gente precisa orientar a paciente já que ela necessita desse ajuste. Engravidou, já faz o ajuste até buscar o médico para poder fazer o acompanhamento. É preciso reavaliar o tratamento em 4 semanas.
Então, o TSH, infelizmente, a gente não consegue avaliá-lo muito precocemente quando a gente faz um ajuste de medicação, um ajuste de dose, ou mesmo um início de tratamento. Ele necessita de um certo tempo para ele poder se reequilibrar. Então, a gente vai fazer uma reavaliação desse tratamento após 4 semanas e, nesse caso, precisará manter o TSH menor do que 2,5. Aqui, eu trago esse algoritmo do consenso brasileiro para o tratamento, né, para o manejo aí do hipotireoidismo subclínico. E o que se traz então de recomendação? Deve-se inicialmente avaliar o TSH. Caso o TSH esteja maior do que 4, vamos começar por esse lado aqui. Então, caso ele esteja maior do que 4, a gente deve avaliar se o T4 livre está baixo. Caso esteja, a gente vai diagnosticar como hipotireoidismo e começar a levotiroxina em dose plena, 1,6 microgramas por quilo por dia. TSH maior que 4, T4 livre baixo, é um hipotireoidismo, dose plena de levotiroxina. TSH está alto, T4 livre não está baixo, nós vamos considerar um hipotireoidismo subclínico e vamos começar sim a levotiroxina para essa gestante numa dose menor, de 1 micrograma por quilo por dia, certo? TSH alto, T4 livre normal, hipotireoidismo subclínico, inicia levotiroxina 1 micrograma por quilo por dia. Ótimo. Se o TSH, vamos aqui para o outro extremo, está menor do que 2,5, eu vou considerar que essa gestante está eutiroideia, ela não precisa da reposição da levotiroxina, está resolvido. E esse pedacinho aqui é o que traz um pouco mais de dúvida. Então, caso o TSH se mantenha entre 2,6 a 4, eu preciso fazer a dosagem dos anticorpos anti-TPO, anti-tireoperoxidase, para avaliar se existe já uma doença estrutural, uma tireoidite de Hashimoto, indicando já essa doença autoimune. Caso o anti-TPO esteja positivo, nós vamos tratar a recomendação em ambas as situações, tendo ou não perdas gestacionais prévias, vai ser utilizar 50 microgramas de levotiroxina diariamente. Caso o anticorpo anti-TPO não esteja positivo, vou considerar essa gestante como eutiroideia e ela não vai ter indicação, então, de reposição de levotiroxina. Então, eu acho que esse algoritmo ele resume bastante, né, o que a gente deve fazer no hipotireoidismo na gestação. Sempre dosar o TSH e o T4 livre. Se o TSH está abaixo de 2,5, não temos com o que preocupar. Se ele está nessa faixa intermediária entre 2,5 e 4, devemos dosar o anti-TPO. Estando positivo, essa paciente vai precisar de levotiroxina. Caso o TSH esteja maior que 4, essa paciente também vai precisar de levotiroxina. E o que a gente vai variar aqui são as doses. Então, a gente vai começar para que está com TSH mais baixo, 50 microgramas. Para que está com TSH alto, mais o T4 livre normal, 1 micrograma por quilo por dia. E para aquela que tem o T4 livre baixo, com TSH elevado, 1,6 microgramas por quilo por dia. Então, acho que fica bem clara com essa tabela, ajuda bastante no segmento do dia a dia, na condução desses casos. Eu gostaria também de falar um pouco sobre o hipertireoidismo na gestação, tá? Como é que a gente vai fazer, então, essa avaliação? A gente vai considerar, tratar um hipertireoidismo, a gente já viu que há uma tendência da supressão do TSH no início da gestação, que os níveis de TSH e T4 livre deveriam ser compatíveis com cada trimestre gestacional, mas que no geral a gente vai considerar que o TSH até maior do que 0,1 ele estaria normal e que o T4 livre até 1,5 vezes o valor limite superior da normalidade estaria normal para a gestação.
Então, a gente vai considerar tratamento para quem? Se o TSH estiver indetectável ou menor do que 0,1. Essa paciente precisa de ser considerada para tratamento. Se o T4 livre e o T3 livre estiver acima do normal, e aí a gente vai considerar 1,5 vezes o limite superior da normalidade. Se o T4 livre estiver no limite superior da normalidade para cada trimestre gestacional. Então, a gente estendo essa opção, né, de valores de normalidade para cada trimestre gestacional, a gente vai utilizar. E o tratamento, como seria, né? Então, na gestação, a gente sempre vai dar preferência ao propiltiuracil. Por que o propiltiuracil? Porque ele foi menos relacionado a malformações fetais. E o início será entre 50 e 100 miligramas 3 vezes ao dia do primeiro trimestre. Sempre é importante nos tratamentos de hipertireoidismo com antitireoidianos lembrar que existe uma condição muito rara, mas também muito grave, que é a neutropenia. Então, a gente deve checar o hemograma antes de iniciar a medicação e avaliar se os neutrófilos têm quantidade maior do que 1000 células, né? E a outra condição são as transaminases. Então, a gente sabe que as medicações antitireoidianas, elas podem levar a quadros de hepatite. E o propiltiuracil foi avaliado como um risco maior de hepatite fulminante. Por isso que na prática clínica a gente tem usado mais o tapazol no geral. Mas especificamente para gestantes e também nas crises tireotóxicas, há a recomendação de se optar pelo propiltiuracil, por ele ser mais seguro no quesito de teratogenicidade e na crise tireotóxica, porque ele também ajuda a reduzir a conversão de T4 em T3 na periferia, nos tecidos periféricos. Então, são as duas recomendações em que a gente deve usar o propiltiuracil. Mas, mesmo assim, deve-se fazer a dosagem das transaminases e talvez até o acompanhamento delas. É recomendado no tratamento do hipertireoidismo na fase inicial, fase mais aguda, utilizarmos um beta-bloqueador. Na gestação, vamos optar pelo metoprolol 25 a 50 mg por dia, para realizar uma proteção cardiovascular da frequência cardíaca, controle de frequência cardíaca, já que o principal complicador do hipertireoidismo, o que leva as pessoas para o pronto atendimento, são as taquiarritmias, em especial a fibrilação atrial, que são quadros graves, potencialmente complicadores, né, em várias questões. Então, a gente deve-se usar sim o beta-bloqueador para proteção cardiovascular e controle de frequência cardíaca. E acaba controlando também outros sintomas, por exemplo, os tremores. Existe a opção terapêutica da tireoidectomia, também durante a gestação, que, claro, vai ser utilizada quando não houver um controle clínico adequado com o uso de medicação, por exemplo. No momento da gestação nunca será a primeira opção, mas é uma opção para quadros difíceis e quadros que não se compensam com medicação. Como deve ser feito, então, o monitoramento do hipertireoidismo na gestação? Nós devemos fazer a avaliação a cada 6 semanas, avaliando principalmente o T4 livre, que deve ficar próximo ao limite superior da normalidade para cada trimestre gestacional. Então, não é a ideia fazer um controle de função tireoidiana mantendo esse T4 livre muito baixo, porque há uma maior necessidade do hormônio tireoidiano na gestação, até para o desenvolvimento adequado do bebê. Então, nós precisamos manter esse T4 livre em níveis mais próximos do limite superior, em níveis mais altos da normalidade. E por que a gente vai observar mais o T4 livre inicialmente principalmente? Porque o TSH, ele demora de se reajustar. Principalmente quando ele fica por muito tempo suprimido, ele demora meses e meses, às vezes até ano, para que ele consiga sofrer a contrarregulação do T4, para que ele consiga, então, se estabelecer em níveis normais. Então, a gente não espera que o TSH se normalize.
especialmente no início do tratamento, tanto para gestante quanto para não gestantes, né, para outros indivíduos. A gente vai se basear sempre e principalmente no início do tratamento no T4 livre e, no caso da gestação, buscando sempre o limite superior da normalidade para garantir que a quantidade de hormônio que está circulante seja suficiente para o período gestacional. Isso é fundamental, isso é muito importante para o segmento da gestante com hipertireoidismo. Vou trazer, isso é o que eu tinha preparado para vocês. Vou trazer aqui algumas mensagens finais. Aqui está meu contato, caso queiram entrar em contato, perguntar alguma coisa. Registrem as perguntas, as dúvidas, os temas que vocês desejam discutir, para que a gente possa estar sempre melhorando o matriciamento, críticas, sugestões, e tragam tanto no grupo do WhatsApp, onde é um espaço para que a gente possa discutir, quanto também nos encontros presenciais em suas unidades durante o matriciamento. Então, minhas mensagens finais são: lembrar, né, que a gestação é uma condição que altera todo o equilíbrio metabólico, né, sendo necessário monitoramento e ajuste das condições de saúde e dos seus tratamentos, seja elas quais forem, seja diabetes, seja alterações de tireoide ou outras, né. As condições endocrinológicas, elas aumentam o risco gestacional tanto para a mãe quanto para filho, e tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Por isso é importantíssimo esse momento da vida da mulher, para que ela possa trazer para ela e para a prole a saúde. Gestantes que estão nessas situações de alterações de glicemia, de alterações de função tiroidiana, necessitam de serem encaminhadas a serviços de alto risco. Então, precisa encaminhar para a gestação de alto risco e também para a endocrinologia, que a gente está tendo o benefício de conseguir encaminhar até com bastante celeridade atualmente para o Hospital Materno Infantil, para o HMIB. Então, essa gestante precisa ter esses dois encaminhamentos, tanto para a gestação de alto risco quanto para a endocrinologia, para poder acompanhar, junto à atenção primária, essas pacientes que são complexas e realmente de risco aumentado, tanto para elas quanto para o bebê. E era isso que eu tinha que apresentar. Agradeço a vocês a atenção, espero que vocês tenham aproveitado. Registrem as dúvidas para que a gente possa discutir num próximo momento. Essas são as referências e eu agradeço a atenção. Até a próxima!